Oi, gente. Então, hoje a gente vai continuar a matéria aí de Química do primeiro ano. E uma matéria muito importante e muito significativa para a Química se chama Atomística, né? Modelos atômicos e depois a tabela periódica. Mas, vamos iniciar então. Então, a gente vai falar um pouco sobre o átomo. Eu acho que vocês já ouviram falar, é quase impossível que não tenham ouvido falar sobre átomo, né? Na matéria de ciências, no ensino fundamental, na televisão, em alguma série, em algum filme, né? Filme da Marvel aí, por exemplo, fala um pouco sobre átomos, então, do universo Marvel, né? Então, hoje a gente vai aprender cientificamente o que é o átomo, como ele era, como ele é agora, né? As descobertas e por que ele é tão importante para a ciência e para o mundo que a gente conhece hoje em dia, né? Graças a ele que a gente tem celular, a internet, toda essa tecnologia que está nas nossas mãos hoje em dia é por causa das descobertas acerca do átomo. Então, pequeno meme aí, né? Meu amor por você é igual ao átomo de Dalton. Maciço, indivisível e indestrutível, né? Então hoje a gente vai aprender o que é o átomo de Dalton. Então vamos lá. Então, o átomo de Dalton, na verdade, antes de Dalton, né? Os filósofos, Leucipo, por exemplo, já diziam que a natureza era feita de átomos, porque a palavra átomo quer dizer indivisível. A, né? Não, e tomos é divisível, então não divisível, é uma coisa indivisível. Então, alguns filósofos já falavam sobre isso. Contrapartida, por exemplo, o pensamento de Aristóteles, que era um filósofo muito grande, muito respeitado na época, ele dizia que a natureza era feita dos 4 elementos químicos: água, terra, fogo e ar. Lembra, né? Todo mundo aí já assistiu Avatar. Então, ir contra Aristóteles era difícil. Muitas pessoas não acreditavam em você, né? Porém, Leucipo, né, tentou, mas não conseguiu, mas ele introduziu uma ideia. E depois Dalton, que era um químico, inclusive o químico, né, o cientista que descobriu o daltonismo, né, quem conhece o daltonismo, ele voltou com essa ideia sobre o átomo e ele fez alguns experimentos e colocou no meio acadêmico as suas descobertas, né? Então, para ele, o átomo, ele definiu como uma esfera maciça, indivisível e com tamanhos diferentes. Então, átomos do mesmo elemento químico tinham o mesmo tamanho, e átomos de elementos diferentes tinham tamanhos diferentes, né? Eles fizeram as leis, né, os pressupostos de Dalton. Então, por exemplo, né, a gente chama o modelo de Dalton, a gente chama de bola de bilhar, porque é como se fosse uma bola de bilhar mesmo, maciça indivisível. Então, com tamanhos diferentes. Então, por exemplo, elemento X, Y, Z e D, né, são tamanhos diferentes para átomos diferentes. Isso de tudo não estava errado. E aqui é a primeira representação dos átomos. Então, o que ele fez aqui, ó, átomo de hidrogênio, carbono, alumínio, né, para todos os elementos que eram conhecidos na época, e também para representações das moléculas. Então, aqui uma molécula de água, de amônia, ácido carbônico, né, ácido carbônico, óxido carbônico, né, ou gás carbônico, né, que é a mesma coisa. Então, átomos do mesmo elemento químico tinham o mesmo tamanho. Átomos de diferentes elementos químicos tinham diferentes tamanhos. Então, por exemplo, o tamanho do hidrogênio é diferente do carbono, mas o tamanho de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio é igual. E assim vai indo, tá bom? Então, olha aqui uma representação. Então, nós temos aqui o hidrogênio, oxigênio, a molécula de oxigênio, molécula de ozônio, nitrogênio, né? Etanol, já é uma molécula maior. A glicose, que é uma molécula bem maior também. Ok? Então, houve uma evolução dos modelos atômicos, porque a ciência foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, e se descobriu que nem todos os átomos, né? Na verdade, que o átomo não era exatamente assim. Olha o átomo do enxofre aqui, que legal. Né? Mas a representação dele é usada até hoje, porque é muito didático vocês verem as moléculas desse jeito a início, né? Vocês que estão aprendendo química agora. Então, por exemplo, ó, aqui uma reação química básica. Então, nós temos um átomo de carbono
reagindo com uma molécula de oxigênio, formando o gás carbônico, CO2. Okay? A representação ela é muito fiel, muito boa. Depois veio o átomo de Thomson. Qual a diferença, né? O átomo de Thomson, Thomson percebeu que esses átomos aqui de Dalton era uma representação boa, mas não explicava muita coisa, né? Explicava, por exemplo, a estequiometria, que é a lei das conservações de massa, que a gente vai ver mais para frente. Isso explicava muito bem. Porém, tinham outras propriedades da matéria que o átomo de Dalton não explicava, por exemplo, a propriedade elétrica, né? Então, o modelo de Thomson, que é comparado com um pudim de passas, como se fosse um pudim com passas dentro, né? O que ele disse? Ele disse que o átomo é uma esfera maciça com carga positiva e que possui dentro do átomo cargas negativas, como se fossem passas dentro de um pudim. A gente fala pudim de passas é o modelo de Thomson. Então, por exemplo, a natureza elétrica da matéria que eu falei para vocês. Se vocês pegarem um bastão de vidro, né, e esfregar, né, vocês vão encher ele de estática, né, ou seja, vai passar cargas negativas para um lado e cargas positivas para outro. Se você chegar perto agora com uma lã, são sinais opostos. Os opostos, eles se atraem. E os iguais, eles se repelem. Então, por exemplo, se você pegar uma caneta aí na sua casa, né? Pega uma caneta, aí passa no cabelo, passa, esfrega. Aí agora, aproxima a sua caneta perto de uns papeizinhos de papel picado. Você vai ver que a maioria dos papéis, né, uma boa parte, eles vão grudar na ponta da caneta. É um exemplo, né, da natureza elétrica da matéria. E o átomo de Dalton não falava nada sobre isso. Então estava faltando alguma explicação sobre a composição primordial da matéria, que é o átomo. Então ele propôs. Aí ele fez esse experimento, né, que é o tubo de raio catódicos, né? E ele descobriu o elétron. Como que funciona? Nesse tubo aí, gente, nós temos aqui um material que emite raios alfa, né? Aqui é uma diferença de potencial que faz o raio alfa, né, passar. E ele vai reto, vai reto, vai reto. Aí ele chega aqui numa parte que tem um campo magnético. Então tem uma placa negativa em cima e uma positiva embaixo. O esperado era que esse raio passasse reto, conforme está aqui nesses pontilhados. Mas notaram-se que existia um pequeno desvio, né, para o lado positivo do campo magnético. Ora, se opostos se atraem e esse raio foi deslocado para o lado positivo, logo esse raio tinha uma carga negativa, né? Uma carga negativa, que a gente chama de elétron. Tá bom? Então esse aí é o Joe Thomson e ele definiu aqui o átomo de Thomson, né? O modelo atômico de Thomson, que a gente chama de pudim de passas. Uma esfera positiva com os elétrons, que são cargas negativas. Depois, surgiu, que eu acho que é o mais famoso, né, o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford que a gente chama de planetário. Né? Então, o modelo de Rutherford já conta com a presença do elétron, do próton e do nêutron, e um núcleo, tá? Essa é a diferença, a gente chama de planetário, é o mais famoso, né? Qual foi o experimento que ele fez? Bom, então ele pegou um elemento radioativo aqui, né, numa câmara de chumbo, que emitia partículas alfa, esse elemento radioativo. E ele colocou uma lâmina de ouro na frente. O que ele esperava? Ele esperava que todas as partículas fossem atravessadas, tá? Ele ia atravessar todas. Porém, algumas partículas sofreram desvio, como vocês estão vendo aí. Né? Na verdade, a maioria sofreu desvio, uma ou outra que foi reto. E algumas ricochetearam. Isso, gente, foi a coisa mais absurda na ciência naquela época. Rutherford escreveu no artigo, né, na carta, né, que ele... Na carta não, no caderno de experimentos dele, a seguinte frase, que era como se ele tivesse pegado uma arma de 38 milímetros, atirado sobre uma folha de papel, e a bala ricocheteasse e acertasse ele. Né? Porque você nunca esperaria que isso acontecesse. E aconteceu.
né, as partículas ricochetearam e sofreram desvios. Então, por exemplo, aqui está uma representação, né? Então, essa parte aqui do meio é a folha de ouro, né? A lâmina de ouro. E aqui as partículas. Ele esperava que todas as partículas passassem. Só que as partículas estavam batendo em alguma coisa. E essa coisa se chamava núcleo. Então, ele definiu que o átomo possuía um núcleo, né? E esse núcleo, quando a partícula batia, sofria um desvio ou até, dependendo do ângulo, ricocheteava. Certo? Então, viu o modelo de Rutherford, né, trouxe para a gente o próton, nêutron e o elétron, a definição de íon, de número atômico, número de massa, isótopo, isótono e isóbaros. A gente vai ver o que é cada um desses com o tempo. Tá? Então, isso aqui é o espectro eletromagnético, né? Então, temos aqui todos os tipos de onda que existem na natureza, desde as ondas longas até as ondas raios gama, e tem uma pequena faixa aqui, bem pequenininha, né? Que é o visível, que é onde estão todas as cores do mundo, que é a parte que a gente enxerga. Certo? Então, veja, ó. Se você pegar uma luz, né, entre uma fenda e colocar num prisma, você vai dividir e vai ver aqui todo o espectro visível, certo? Agora, se você colocar, por exemplo, uma lâmpada de gás, né, catódicos, ele vai também passar pelo prisma, mas vai se dividir em apenas algumas cores. Não vai ser mais um espectro contínuo, vai ser um espectro discreto, né? A luz branca, ela tem todas as cores. Agora, por exemplo, esse aqui, uma lâmpada de gás à base de hidrogênio, ou hélio, ou sódio, possui apenas algumas cores. A gente chama isso de espectro de linhas discreto, ou espectro de linhas descontínuo. Então, veja, ó, o sódio emite luz amarela. O hélio, verde, vermelho, né? O estrôncio, aqui as cores lindas, vermelho, roxo e um pouquinho aqui desse lilás, né? E por que eu estou falando disso? Porque o modelo de Bohr, ele explorou justamente esse aspecto aqui da natureza. Falou, ora, Rutherford explicou a eletricidade. Rutherford não, né? Thomson explicou a eletricidade. Rutherford explicou o núcleo, né? A carga, a formação do átomo. Mas nada está explicando o espectro de luz. Por que as coisas têm as cores que elas têm? Nada explicava isso. Foi quando Bohr surgiu. E esse sim é outro, né? O modelo planetário. Que agora nós temos as camadas, os níveis de camadas. Certo? Então veja. Por exemplo, aqui nós temos o núcleo do átomo. E nós temos agora as camadas. 1, 2, 3. Esses são os níveis de energia. Nível de energia. E cada nível de energia tem os elétrons. Né? Então, por exemplo, tem 2. No nível 2 pode ter até 8 níveis de elétrons, né? Pode ter até 8 elétrons. Só que aí, quando você aplica energia para esse átomo, um elétronzinho que está aqui, né? Um elétronzinho que está aqui, ele pode pular de camada. Aí ele vem para essa camada aqui. Certo? Ou, ao contrário, um elétronzinho que está aqui, você emite energia, ele pula de camada, vai para uma camada mais energética. Né? Então, quanto mais longe do núcleo, mais energética essa camada. Então, ele pula para cá. Só que aí, depois dessa energia, ela não vai ficar ali para sempre, ele vai voltar. Quando ele volta para o seu estado normal, que é isso aqui, né? Ele emite essa energia que ele ganhou. E ele emite essa energia em forma de fótons. E fóton é uma luz, né? Os fótons é a luz. Então, o que a gente chama isso aí na química de teste de chama. Se a gente tivesse no presencial, com certeza eu faria isso aí para vocês verem. Então, por exemplo, o sódio aparece a chama amarela, o potássio, a chama lilás, o estrôncio, a chama vermelha, o bário, essa chama meio esverdeada, amarelada, né? Que a gente chama isso aí de teste de chama. Então, ó, aqui outros exemplos, né? O bário, o estrôncio, o lítio, o sódio, o cobre e o potássio. Né? Cada elemento químico, ele tem um espectro
descontínuo, um espectro discreto, próprio, característico de si, tá? Que a gente também usa nos fogos de artifício. Então, cada fogo de artifício que você vê, cada cor representa um elemento químico. Então, o fogo de artifício que ele é todo vermelho é porque tá cheio de estrôncio dentro dele. O que é todo amarelo é porque tá cheio de sódio dentro dele, e assim por diante, tá? Placas neon também usam, né? Os elementos químicos como uma forma de obter cores legais, né? Essas lâmpadas aqui, ó, que normalmente as cidades antigas, as cidades atuais também tem, né? Lâmpadas de sódio, né? Que tem essa cor meio amarelada, meio alaranjada, ali tá cheio de sódio, ok? Então aí a gente tem o desafio da puberdade, né? Então nós temos o átomo em 1803 de Dalton, e esse aqui, né, que é 1926, que já é o átomo de Schrödinger, que a gente vai ver agora, tá? Vamos fazer um exercício antes, para a gente fixar um pouco da matéria que a gente viu. Então, olha, um átomo neutro de determinado elemento químico se transforma em cátion quando o cátion, tá? Que eu vou chamar de Ca. É difícil escrever aqui. O cátion, ele possui, gente, carga positiva. O ânion, que eu vou chamar de An, possui carga negativa, tá? E o elétron? O elétron também possui carga negativa, tá? Então, para um átomo virar um cátion, ele precisa perder uma carga negativa, ou seja, perder um elétron, que aí ele vai ficar com uma carga positiva. E para virar um ânion, ele precisa ganhar um elétron, porque ganhando um elétron, ele vai ficar com uma carga negativa. Então, olha o Enem. Um átomo neutro de determinado elemento químico se transforma em cátion quando há diferença entre o número de prótons e nêutrons no seu núcleo? Não, nada a ver. Ganha elétrons? Não. Né? Ganha e perde o mesmo número de elétrons? Se ele ganha e perde, é trocar 6 por meia dúzia, né? Perde elétrons? Opa, aí sim. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, também não tem nada a ver. Então, um elemento químico, ele vira um cátion quando ele perde elétrons. Ok? Outro exercício aqui, ó. Considere o seguinte diagrama de níveis de energia para o átomo de hidrogênio. As transições em que ocorre apenas a absorção de energia são... Então, nós temos aqui energia, é um gráfico, né? Então, conforme vai subindo, vai ganhando energia. Certo? Então, nós temos a transição 1, foi do nível 1 até o nível 4. Ou seja, aumentou a energia. Então, o nível 1 ganhou. O nível 2 foi do 1 até o 3. Então, ganhou energia também. Agora, a transição 3, né? Ela foi do 4 até o 1. Então, a energia diminuiu. Certo? E o 4 aqui, né? Também foi do 2 até o 1. Então, a energia também diminuiu. Então, quem ganhou, né, apenas a absorção de energia, absorção é ganhar energia. Foram apenas as transições 1 e 2. Ok? Pronto, gente. E agora, esse aqui é o átomo atual. Ele é bem mais complexo. Bem mais complexo. Só que a gente só vai ver uma parte mais introdutória dele, tá? Por o ensino médio, a gente não precisa aprofundar. Então, aquele átomo do planetário que a gente viu, todo bonitinho, ele, na verdade, ele não existe. O que existe são os orbitais. O que é um orbital? O orbital é uma descrição matemática de como um átomo é, de como, na verdade, de onde você pode localizar qual é a maior probabilidade de chance de você achar um elétron, né? Então, nós temos aqui o orbital S, o P1, P2, P0, P1, né? Ou P1, P2, P3, ou PX, PY e PZ, tá? Depois nós temos o D e o F, certo? S, P, D e F. São os subníveis de energia. Lembra que tinha os níveis de energia? Agora nós temos o S, o P, o D e o F, que são os subníveis de energia. Não se preocupa agora, que depois eu vou explicar com mais calma o que é cada coisa, tá? Primeiro eu estou falando só uma parte geral. Nós temos aqui um orbital molecular. Então, por exemplo, aqui nós temos... isso aqui é bem genérico, né? O orbital molecular, ele descreve como que uma molécula está ligada, como que seus átomos e seus elétrons, né, estão ligados entre si. Então, essa aqui é uma representação de um diagrama de energia do orbital molecular. Então, nós temos aqui um orbital atômico,
mais um orbital atômico, virando um orbital molecular. Tá? Depois nós temos a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, gente, é quem descreve esses orbitais aqui, ó, tá? Com a probabilidade. Então, veja que nós temos aqui, nós temos esse psi, né? Mas nós temos uma função de onda. A forma resumida dela é essa aqui, né? H psi é igual E psi. Ok? Esse psi é um autovetor que descreve o orbital, tá? O orbital. Eu sou muito ruim escrevendo aqui. Mas vamos lá. É o orbital. Essa aqui é a forma aberta dessa equação, né? Que a gente vê as probabilidades. Então, nós temos aqui a constante de Planck, que vocês vão ver muito na física. Nós temos o psi, que é esse autovetor, π, né? Nós temos essa massa, aí nós temos a energia, tá bom? Energia potencial, e assim vai. Então, é ela que descreve o átomo. O átomo é justamente isso aqui. Isso aqui a gente só vai aprender, vocês só vão aprender que for fazer física ou química, faculdade de física ou química, tá? Porque ela vai abrindo um monstro gigantesco aqui. Que são várias as probabilidades. Mas eu só queria mostrar para vocês um pouco. Esse aqui é o princípio da incerteza, tá? Então, o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, ele fala, não é possível determinar com certeza absoluta a posição de um elétron e sua origem. Então, nós temos aqui a origem, né? E o momento. Então, a posição e o momento do elétron. A gente não consegue descrever ele. Nós temos aqui o H cortado, que é a incerteza de Heisenberg. Tá bom? O H cortado. O que é o H cortado? É 2π sobre a constante de Planck. Tá? Que é basicamente o seguinte, gente. Uma analogia que eu gosto de falar é assim. Se você sabe onde eu estou, você não sabe de onde eu vim. E se você sabe de onde eu vim, você não sabe onde eu estou. Com o elétron é mais ou menos assim. Se eu sei onde ele está, eu não sei qual é a energia dele. Mas se eu sei a energia dele, eu não sei onde ele está. Isso se chama princípio da incerteza de Heisenberg. Tá bom? Quem já assistiu Breaking Bad, já ouviu falar de Heisenberg, tá? Esse carinha aqui. E tem muitas outras descobertas, tá, gente? Muitas outras. Depois nós temos a regra de Rand e a exclusão de Pauli. Isso a gente vai aprender com mais calma, mais a fundo, né? Então, basicamente, um elétron, ele tem um giro, né? Vamos supor que ele é uma esfera, né? Ele pode girar no sentido horário, né? Ou ele pode girar no sentido anti-horário, que vai ser assim, ó. Aqui. Que a gente chama isso aí de spin. Tá? Spin positivo e spin negativo. Um átomo, né? Isso aqui, um orbital, ele pode ter até 2 elétrons dentro dele. Só que ele só pode ter um girando no sentido horário e outro girando no sentido anti-horário. Isso se chama exclusão de Pauli. Nunca poderá ter 2 elétrons girando no mesmo sentido. Fora que, quando nós temos aqui o orbital P, por exemplo, subnível de energia P, a gente pode ter até 6 elétrons, né? Só que, como ele vai ser preenchido? Primeiro você preenche todas essas caixinhas aqui, a gente chama de caixinha mesmo, tá? Sozinhas. Então, 2 aqui, então a gente separa em 2. E nunca os 2 juntos aqui. Isso aqui é errado. Por quê? Porque isso aqui tem muito mais energia, necessita de muito mais energia do que esse aqui, ó. Lower energia, baixa energia. Higher energia, alta energia. Tá? Então, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai aprender como preencher isso aqui. Depois nós temos os números quânticos. Os números quânticos, eles descrevem o átomo, né? Então, nós temos um número quântico principal, que é o K, L, M, N, são os níveis de energia. O número quântico secundário, então o K só tem o 0. O L tem o 0 e o 1. O M, 0, 1 e 2. E assim sucessivamente. Aí nós temos as subcamadas S, P, D e F. Tá? Número quântico magnético, que pode ser de -3 a +3, depende do tamanho do átomo. Tá? O número de orbitais na camada e depois o número máximo de elétrons.
ok? Isso aqui é muitíssimo importante a gente saber. 2, 8, 8, 32 e assim vai. Tá? A gente vai ter uma aula só para isso, fazer exercício só disso aqui. Ok? Então, nós temos aqui também aquela representação, olha que bonitinho, né? Isso aqui é isso aqui também. Tá? Então, núcleo quântico principal, secundário, magnético, o spin, o azimutal, né? Que depois a gente cai nesse diagrama de Linus Pauling, que isso aqui vai salvar a vida de todos vocês no vestibular. Vocês vão ter que saber disso, tá com isso em mente, super preparados para fazer as provas, tá? Porque o diagrama de Pauling, Linus Pauling, ele consegue nos dizer quantos elétrons tem em cada camada de cada elemento químico, tá? Então a gente vai aprender a usar esse diagrama de Linus Pauling, tá bom? Que é basicamente isso aqui, ó. Esse aqui é ele aqui, só que de uma forma mais complexa, né? Mais completa, né? Conforme a energia vai subindo. Quanto mais elétrons, maior o nível de energia. Tá bom? Então, para finalizar, gente. Então, por exemplo, isso aqui se chama... Essas imagens são de um microscópio de tunelamento quântico. Então, veja só, nós já conseguimos ver as moléculas. Então, olha essa molécula aqui. A gente já consegue ver ela pelo microscópio, tá? E, inclusive, um átomo. Então, nós temos aqui, ó, o núcleo do átomo e a sua eletrosfera, tá? É um microscópio de tunelamento quântico, ok? E, para terminar, o gato de Schrödinger entra em um bar e não entra. Já ouviram falar do gato de Schrödinger? Schrödinger tem a equação lá de Schrödinger, né? E ele fez um experimento, que é o seguinte: ele colocou um gato dentro de uma caixa com um frasco de veneno e deixou lá por 24 horas. O que aconteceu? Dentro de 24 horas, o gato pode estar vivo, né? Se ele não acionou o veneno, ou morto se ele acionou o veneno. Certo? A gente só vai saber se o gato está vivo ou morto quando abrir a caixa. Mas até você não abrir a caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Você só vai saber quando abrir a caixa. A mesma coisa do elétron, né? Você só vai saber a energia ou a posição do elétron quando abrir a caixa. Ok? Porque ele se mostra para você de uma dessas duas formas. A gente chama isso de dualidade. É o princípio da dualidade. Tá? É claro que Schrödinger não fez esse experimento, é só uma analogia da mecânica quântica, né? A mecânica quântica também prediz. A Lua só existe enquanto eu olho para ela. Enquanto eu não olho para ela, ela não existe. Tá? É um princípio da mecânica quântica para a gente entender a dualidade dos números quânticos, tá bom? Eu vou separar um texto para vocês lerem, quem quiser, né? Não vai ser obrigatório. Falando um pouquinho mais sobre essa parte final aqui dessa aula, né? Sobre física quântica. Isso aqui tudo é física quântica, tá, gente? Vocês estão aprendendo física quântica no ensino médio. Saibam disso, tá bom? É claro que umas coisas a gente vai ver mais a fundo, outras não. Mas eu vou mandar um texto para vocês, que é super interessante para quem tiver interesse, né? É super didático, é bem pequenininho, não é grande, da revista Super Interessante, para vocês lerem, saber um pouquinho mais sobre isso, que é uma matéria super legal. Tá bom, gente? Então, essa é uma aula introdutória sobre os modelos atômicos, e conforme a gente for conversando, a gente vai ver tudo que eu passei hoje aos poucos, para a gente aprender tudo certinho. Então, qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, me mandar mensagem, mandar e-mail, o que quiserem, tá? Então, tchau, tchau e até a próxima.